questão não é, quero dizer, bom dia, meu nome é Saulo, não pode não. Bom dia, Saulo. Não é dúvida. Deixa eu ver se eu consigo me expressar. Sim. É que hoje, para a gente ensinar português, para a gente ensinar a língua portuguesa, para a gente fazer uma metodologia e conseguir passar para o aluno, eu estava comentando com as meninas antes de começar a aula, que eu pretendo ensinar a pirralhada, entendeu? Embora seja um campo muito dominado, aliás, uma área muito dominada, né? uma idade muito dominada pelas mulheres, que a gente não vê de quinta a oitava muito professor. A gente vê mais professoras. Mas isso para mim é uma coisa muito desafiadora, porque no início da vida escolar da gente é onde a gente vai estar sendo informado para as concepções de língua e aplicar a língua. Né? Que a gente é formado num meio, como você disse no começo da aula, que nós vem, que a gente tira, e isso não é condenado pelos linguistas, porque a mensagem que a pessoa, que a criança está querendo passar, ela vai transmitir. Ela está interagindo. Na verdade, entendeu? Se eu digo nós vai comprar pão agora, você entendeu perfeitamente que nós iremos comprar pão agora. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que procurar algum método que evolua para fazer com que o aluno ele sinta prazer e sinta necessidade de ter uma aula de português. Porque, pelo que eu vejo, uma coisa muito difícil é os alunos se sentirem prazer e se sentirem motivados para assistir a uma aula de português e para absorver aquele conteúdo. Porque eu estava na frente de casa, olhando, passou um grupo de adolescentes conversando. Desses agora que a moda é um corte de cabelo que só tem cabelo no alto da cabeça. Então a gente, eu não estou condenando o corte de cabelo não, né? Então a gente vê, eu estava olhando eles conversarem, a gente aprendeu que dentro da língua tem os dialetos e tem os idioletos, e eu estava escutando eles conversarem e chegou uma hora que eu não entendi nada. Porque eles estavam conversando uma coisa que parecia assim, um idioleto completamente de uma coisa completamente dispersa. Porque esse mundo não sei o que, agora não sei o que lá, a gente vai e parece que talidade já é uma coisa mais da minha época, mas nem tão horrível assim. Mas eu estava pensando agora nisso, é uma coisa que é um falar que é completamente próprio e que está completamente distante de qualquer norma culta. Então como é que você vai conscientizar um cara desse, uma pessoa dessa, um jovem desse, de que ele precisa aprimorar o entendimento dele. Entendeu? E parece também que o tom de voz que eles usam é completamente padrão. Entendeu? Isso formado pelos bailes funk, também não tem nada contra funk, entendeu, minha gente? Mas essa fuleiragem music que fica tomando conta aí de tudo, que isso também faz parte do processo de interação com a língua portuguesa, entendeu? E me corrija se eu estiver errado. Porque é muito difícil a gente moldar um falar mais padrão, a pessoa vai aprendendo, porque quando a gente vai crescendo, a gente vai tomando consciência de que a gente tem que estar inserido no mundo. Mas por enquanto está muito difícil, ao meu ver, né? A gente ensinar a língua portuguesa e tornar a língua portuguesa atraente, fazer com que o aluno se interesse, né? Porque os alunos estão tão interessados em português como eles veem dificuldade também em estar interessados em matemática. Então, era mais ou menos isso que eu queria. Não sei se eu me fiz entender, não sei se eu disse isso com clareza, entendeu? Mas eu vejo essa preocupação minha muito grande. Eu sempre gostei de português, sempre, toda a minha vida eu gostei de português. E eu aprendi a ler muito cedo. Meu pai comprava muito gibi. Naquele tempo não era gibi, chamava revistinha. Então meu pai comprava a revistinha da Turma da Mônica e do Valdívia, e através daquilo eu fui aprimorando a minha leitura, de forma que eu leio desde cedo e leio muito. E leio sobre tudo o que eu gosto. Particularmente eu gosto muito de a qualidade, eu gosto de revista, sou viciado em jornal. Entendeu? E é isso aí, deu pra entender, né? Deu, sim. Assim, a gente precisa, né, ter, como eu dizia na parte positiva da nossa aula, garantir o acesso do nosso aluno à norma culta, sim. Mas veja, esse grupo de adolescentes que você encontrou, eles estavam fora de sala de aula, numa situação em que eles estavam com os amigos. Então, a variante deles, que eles estavam empregando ali, estava adequada àquela situação. A nossa preocupação precisa ser, como professores de língua portuguesa, que os alunos entendam, e isso é um desafio realmente, Saulo. É muito difícil a gente fazer isso. Que aquela variante ali só é adequada àquele tipo de situação. O
o que acontece é que muitas vezes os jovens não enxergam isso. E aí usam aquele mesmo tipo de linguagem que eles estavam ali no grupo de amigos, em qualquer situação que eles estiverem inseridos. E aí o papel do professor de língua portuguesa é justamente mostrar que, não, gente, não é adequado esse tipo de variante para essa situação aqui, que é mais formal, que exige a norma culta. Esse é o nosso papel. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? A gente tem que ter cuidado para não dizer ao aluno que aquela variante que ele está falando ali com os amigos dele está mais errada, que é errada em relação à norma culta. Por que a gente tem que ter cuidado com isso? Porque se a gente for estudar cientificamente a língua, isso não é verdade. Se a gente for observar a língua como objeto científico e como professores, como estudantes de uma ciência, a gente sabe que a língua é um objeto científico, nenhuma variante é menor do que a outra. Existem sim as adequações sociais e históricas de variantes diferentes. E é também interessante a gente notar que essa é uma característica da juventude. Em nenhuma geração, de nenhum lugar do mundo, houve uma juventude que não tivesse dialetos particulares, que não falasse gírias, porque isso faz parte da variação linguística, que é uma característica natural da língua. Então, o desafio maior da gente, como professor de língua portuguesa, é mostrar esse processo de adequação linguística mesmo, né, que a gente vinha falando. De o aluno perceber que há determinados momentos da vida que exigem variantes diferentes e por isso que ele precisa dominar a norma culta. Né? E aí, como fazer isso? Nenhum professor da universidade vai dar a resposta a vocês. Os 4 anos de curso não vão dar essa resposta a vocês. Até porque nenhum professor da universidade tem essa resposta pronta, porque não é o nosso objetivo na universidade. Não há uma receita. Exatamente, não há uma receita de bolo, porque senão era uma maravilha, né? Como fazer os alunos se interessarem por uma aula de língua portuguesa? Não há, né? A gente vai mesmo na prática, na experiência, tendo o nosso pressuposto teórico definido nas nossas ações metodológicas, buscar as melhores maneiras, né, para fazer isso. Mas quando você fala nessa questão, questão de importância ou palavras, porque, por exemplo, onde eu morei, o pessoal chamava muito. As duas coisas, porque isso também é variação linguística. Quando vocês já estudaram fonologia? O processo de construção fonológica das palavras está dentro da variação linguística. Por exemplo, essa pessoa que fala ônibus, se ela tiver acesso à educação formal, né, se ela tiver uma formação, né, educacional completa, quando ela chegar no ambiente profissional, por exemplo, ela mesma, ninguém vai precisar dizer a ela vai saber que ela não vai poder dizer ônibus, ela vai ter que dizer ônibus. A concordância também. Eu digo isso por experiência própria. Eu estou falando aqui com vocês. Muito obrigada. Posso deixar? Pode deixar aqui. Muito obrigada. Então, vamos enriquecer. Vejam, eu sou professora de língua portuguesa. Sou professora de língua portuguesa da educação básica e sou professora de vocês, né? De metodologia, de TCC1. Mas, então eu tenho acesso à norma culta, eu conheço a norma culta, sei a gramática de cabo a rabo. Mas, quando eu estou entre amigos, nem sempre eu uso a concordância correta. Até escrevendo no WhatsApp. O plural, a gente engole o S, a gente fala mesmo, isso é um processo natural. Agora, o que é que acontece? Algumas variações linguísticas, alguns processos de variação são mais aceitos do que outros. Por exemplo, falar mesmo é uma coisa muito comum aqui no Nordeste. Todo mundo, de qualquer classe social, fala mesmo, porque está falando rápido. Então é uma coisa da nossa região. E isso não é visto como uma burrice. Mas quando uma pessoa fala nós vai, aí há preconceito. Dói porque o preconceito está embutido na gente. Quando fala nós vai, que a gente vê que a pessoa está falando. Falando de outra variante. Quando a gente está brincando assim, bora, hoje nós vai agora. Exatamente. Aí é diferente.
Aí, há formas de erro gramatical que são mais aceitas do que outras. E isso tem a ver, gente, com o preconceito social. Porque o preconceito linguístico, ele nada mais é do que um braço do preconceito social. Entenderam? Isso não quer dizer, então quer dizer que eu vou dizer ao meu aluno que não tem problema ele dizer nós vai, não. Eu não vou corrigir o meu aluno, não. Claro que você vai corrigir o seu aluno. Mas você vai dizer assim, querido aluno, quando você estiver em uma situação formal, você não vai poder dizer nós vai. Você tem que dizer nós vamos. Porque se você disser nós vai numa entrevista de emprego, você não vai ser contratado. Tem coisa que é incumprida, professora, porque a babá da professora, ela fala verbe. Aí a segunda vez que me dá pra ela achou empregada, aí eu disse, Virgínia, não é verbe, é vive. E aí eu disse, como? Aí eu escrevo, forma a frase, mas não, ela não consegue. Porque veja, isso é, minha gente, quando a gente estuda concepção de língua, como é que a gente adquire a língua? Não é no contexto social que a gente está inserido? Então não é porque essa moça, ela é burra. Não é que ela é burra, não. Ela pode ser uma pessoa inteligentíssima. Mas a variante linguística, que é a variante mãe, vamos dizer assim, dela, a que ela aprendeu de berço, é essa variante aí, que diz verve. E aí, qual é o papel de um professor de língua portuguesa, que você é professor dessa moça? É dizer a ela que aquilo dali tá errado, gente? Respondam pra mim. Não, é orientar, Vejam, erro é diferente de inadequação. Tá, inadequado. Quando a gente estuda linguística, se vocês forem prosseguir com os estudos, fazerem um mestrado, um doutorado, vocês vão ver que não existe erro em língua. O único erro que existe em língua é se eu formar uma frase que não cabe na língua portuguesa. Vamos ver se a gente tem um... Que não é compreendida. Eu não tenho piloto aqui não, né? Tenho não. Mas vamos ver. Se a gente disser assim... Professora, tem piloto. Tem, mas eu não sei se isso tem quadro. Acho que não tem quadro não. É só o... foi triste. Mas vamos falar assim. Vejam, se eu digo uma frase da seguinte forma. Menino ou vai ele. Menino ou vai ele. Isso é erro em língua. Tá errado. Porque essa construção gramatical não existe na língua portuguesa. Quando lê também que é comunicação aí? Porque a interação não existiu. Porque essa construção sintática, ela não existe em língua portuguesa. Então, isso é erro em língua. Certo? Agora, se eu digo... gente, bora pro bar depois daqui da aula. Eu tô errando? Chamando vocês de gente? Não. Eu estou usando uma outra variante. Se eu digo, nós vai tomar uma cerveja depois da aula, eu tô errando? Não. Eu tô fazendo uma construção que é inadequada para este ambiente de sala de aula. Porque eu sou uma professora de linguística, de metodologia. Não cabe a mim usar esse tipo de variante nesse ambiente de sala de aula. Então, é esse o nosso desafio como professores de língua portuguesa. Dizer aos nossos alunos que eles precisam ser... Isso é uma frase de Evanildo Bechara, que é um gramático muito conhecido. Foi? Pronto. Evanildo Bechara, ele diz assim, que nós precisamos ser poliglotas na nossa própria língua. Como assim poliglotas na nossa própria língua? Caminhar entre diferentes variantes, sem que a gente use de forma errada uma variante em lugar errado. Da mesma forma, minha gente, que se você for conversar, tomar um café com um amigo, e você começar a falar muito difícil, muito rebuscadamente, a pessoa vai olhar assim pra você e dizer, esse cara é doido, né? Porque isso não é adequado também. Então a inadequação, ela existe nos dois casos, certo? Em nenhuma linguagem, um falante, isso nem é assunto específico da nossa disciplina, né? Mas estamos discutindo tudo bem. Mas em nenhum usuário da língua portuguesa, uma criança de 3 anos, ela já aprendeu a língua portuguesa toda. Ela já não vai mais cometer nenhum erro de língua, de estrutura. Uma criança de 3 anos que aprendeu a língua portuguesa, ela não vai fazer aquela frase que eu disse a vocês, como foi menino ou vai ele. Uma criança não vai fazer essa frase, porque ela já aprendeu que essa frase não cabe na estrutura da língua portuguesa. Então, em língua,
Existe erro em língua assim, se você não dominar aquela língua. Então, se eu for falar uma frase em alemão, se eu for tentar falar em alemão, eu vou cometer vários erros, porque eu não conheço a estrutura sintática dessa língua. Então eu vou cometer erros na língua. Agora, se eu for falar alguma coisa em português e tiver inadequado para a norma culta, não é um erro, é uma inadequação à norma culta. Compreenderam? Aí, esse é o nó pró que acontece na cabeça do estudante de letras, muitas vezes. Porque aí tem estudante que entende isso e pensa que isso quer dizer que ele não vai trabalhar a norma culta quando ele chegar em sala de aula. E a gente não pode confundir isso. Não é verdade. A gente vai sim trabalhar a norma culta. Isso não quer dizer também que eu já ouvi de aluna, se é assim, então por que quando eu escrever errado na sua atividade você fica dizendo que está com erro de concordância? Meu amor, porque você está na universidade. Esse é um ambiente em que a norma culta é exigida. Então você tem que escrever um texto na norma culta, com toda a pontuação empregada corretamente, com a ortografia correta, na norma de concordância, tudo certinho. Porque você tá... E a gente tem que conhecer sim a gramática tradicional. O professor de letras, ele precisa conhecer a gramática. Não é que a gente não vai conhecer gramática, não. Mas é que o nosso aluno, ele precisa ter a formação, uma formação que não seja preconceituosa, certo? A gente não vai menosprezar a variante daquele aluno, mas sim, nós vamos ensiná-lo a norma culta, a aprender a norma culta. Entenderam? Mais alguma dúvida? Seria como ensinar ele a entender o contexto que ele lê, estuda, fala na linguagem dele, mas sabendo que existe uma forma padrão que as pessoas no nível... E que é mais aceita, né? E que se ele quiser... Isso. E se ele quiser alcançar... Veja, a gente não... Se vocês forem... A gente pode trabalhar em ambientes diversos, né? Vamos dizer que a gente vai trabalhar numa comunidade pobre em que se usa uma variante de pouco prestígio, né? Então, os alunos fazem todas as construções aí que são consideradas erradas pela norma culta. Qual é o nosso maior esforço como língua portuguesa? É a nossa obrigação dar acesso àquele aluno à norma culta. A gente tem que... Aquele aluno, ele precisa ter acesso à norma culta, porque se ele quiser ascender socialmente, ele vai precisar dela. Então é a nossa obrigação. Mas é a nossa obrigação também mostrar àquele aluno que a variante que ele fala não quer dizer os pais dele, as pessoas com quem ele convive, não é porque elas falam uma variante diferente da norma culta que elas são burras. Então a nossa obrigação é essa, nosso desafio é esse. Mas nesse momento, o que deve ser ensinado na forma da variação dele ou na forma... Na norma culta. As unidades básicas do ensino de português, vamos voltar. Leitura, produção textual e análise linguística. Os textos que você vai levar para os seus alunos. Você vai levar texto na norma culta. Isso não quer dizer que você não vai levar texto de outras variantes também. É legal levar textos em outras variantes. Por exemplo, um poeta, Patativa do Assaré. Todos os poemas de Patativa do Assaré não são na norma culta, não. São em normas que não têm prestígio social. Então a gente pode levar assim para aquele nosso aluno, porque ali você vai poder trabalhar leitura, produção textual, análise linguística. Então você vai levar textos em variantes diferentes, mas vai priorizar a norma culta, principalmente se forem alunos que não têm acesso a ela. E aí isso vai, por isso que o contexto, gente, o nosso fazer pedagógico, o estar na sala de aula, é que vai determinar muito isso. Se a gente for ensinar num colégio que os alunos sejam de classe social alta, eles já têm acesso à norma culta no dia a dia deles. A gente precisa continuar ensinando a norma culta a eles? Precisa. Mas a gente também precisa mostrar àquele aluno que a variante de pessoas que não usam a mesma variante que ele, com a família dele, não é inferior a dele. Então vamos levar textos também em outras variantes. Vamos mostrar para aquele aluno que existe poesia, existe literatura feita em outras variantes linguísticas que é tão boa quanto a variante culta. A variante culta. Compreenderam? Hoje, professora, normalmente assim, esses dias, estava falando com meu marido que a minha filha tem uns 14 anos, que ela falou 3 anos. Acho que é 3 anos, ela disse, é como
se você saísse do ar. Mas isso é natural. Veja, é porque a gente tem a impressão, isso acontece com todas as gerações. Você tem a impressão que naquela geração, você não é mais adolescente, que os adolescentes dessa geração é que estão falando muita gíria. Mas na sua geração também tinha. Porque isso é um processo natural. Todas as gerações que estão por vir também vão ter. Isso é impossível. A gente não precisa dissuadir os nossos alunos de falar gíria. A gente não vai dizer, menino, não fala essa gíria não. Você pode dizer que ele não pode falar ali no ambiente de sala de aula. Porque você quer que ele se comporte formalmente. Aí você pode. Mas você não pode dizer que a gíria está errada e que é ruim para a língua. Porque na verdade não é. É um processo natural. Aí, entendeu? Eu vi esse comentário assim, num dos vídeos do curso, eu não sei exatamente agora qual a matéria, mas tem as pessoas na Academia de Letras e ela diz assim, essas vivências modernas é que fazem o futuro da língua. Então a gente tem uma língua dinâmica porque ela vai se transformando. Exatamente. Exatamente. A dinâmica da língua, a língua ela é viva, né? A língua ela vai mudando ao longo dos anos. E são essas mudanças, como ela disse, são essas mudanças que vão construindo o futuro da língua. Certo? A norma culta ela sempre vai existir, mas a norma culta ela também passa por mudanças. Tem coisas... essa reforma foi ortográfica, né? Mas a própria norma culta, coisas que são aceitas na norma culta de hoje, não eram antigamente. Por exemplo, na nossa norma culta atual, ninguém usa voz. Ninguém usa a mesóclise. Há anos atrás, se você fosse usar o futuro sem mesóclise, você estava fora da norma culta. Hoje em dia, você pode ir dar uma palestra a um grande empresário e ele não vai usar uma mesóclise. Porque a língua, ela é viva, ela foi mudando, então isso saiu da norma culta. Como há coisas que estão hoje em dia, que são consideradas erradas, que estão fora da norma culta e que podem entrar na norma culta daqui a 20, 30 anos. Porque a língua ela é um organismo vivo. E o que é que faz a língua? O uso. O que determina a língua é o uso. Mas a mudança na reforma, ela vai influenciar também na pronúncia de algumas palavras, por exemplo, no futuro a gente não sabe, né, se vai influenciar ou não. Porque as pessoas não vão nem saber por que a palavra é linguiça e não. Mas veja, a língua ela não é só ortografia. Entendeu? Então a gente não sabe. Isso aí só o tempo dirá. Gente, mais alguma dúvida? Pensem nos outros tópicos, porque eu sei que esse é um assunto interessante e leva a gente a discutir. Mas pensem nos outros tópicos que a gente viu. Deixa eu voltar, porque teve gente que chegou depois, né? Voltar para... Resumidamente, a gente viu isso, né? Ao longo do semestre e ao longo dessa aula. Foram 5 pontos. O conceito de metodologia de ensino, a relação entre concepção de língua e metodologia de ensino, as principais concepções de língua, contribuições da linguística no ensino de língua portuguesa e objetivos do ensino de língua portuguesa. Pensem em todos os tópicos. Teve mais alguma dúvida? Dúvidas que a senhora passou sobre as concepções de língua e ensino de língua portuguesa. Magda Soares. Magda Soares. Enfim, nas férias eu li um livro de Heloísa Pilar, que era uma professora de Brasília, assim, ela é doutora, eu acho. E aí o nome do livro é Linguística, Gramática e Aprendizagem Ativa. E justamente ela fala sobre como dar aula usando a teoria gerativa, por exemplo, mostrar aos alunos que eles já sabem gramática, a estrutura da gramática. Sim. E aí ela mostrava lá pra gente como a gente abordar isso. Aí ela colocou vários cartazes, onde cada um era uma palavra, e os alunos mesmo colocam no local certo. E aí, gente, vocês fizeram uma análise morfológica aqui vocês fizeram tal coisa. O aluno começou a entender como é que a gramática funciona de forma mais concreta. Sim. Aí eu achei super interessante e também estou achando interessante o ensino por meio do uso funcionalista. Aí quando a gente vai dar aula, minha dúvida é essa, porque no texto dizia que é importante o professor escolher uma concepção de língua para poder lhe dar as aulas. E a pessoa só pode dar aula em uma concepção? Não. É isso que eu estava... Claro que não. Vejam, vamos para um exemplo concreto, né?
eu sou professora na universidade, portanto sou pesquisadora, mas também sou professora no ensino básico. Na universidade, eu escrevi minha dissertação de mestrado. E aí a minha dissertação teve base na concepção de língua como interação. Há outras pessoas dentro da universidade que fazem trabalhos dentro do gerativismo, certo? E aí tem gente que vai para o funcionalismo. E aí tem milhões de teorias. Quando você vai para a sala de aula, você vai fazer o que o seu aluno estiver precisando naquele momento. Então não é porque eu adotei como base para mim, como pesquisadora, o socio-interacionismo, que eu não vou utilizar algum recurso, por exemplo, do gerativismo. Eu posso utilizar, não é isso. É só que o professor, ele precisa, o que ela quer dizer com isso, é que o professor precisa saber de onde vem cada coisa que ele está fazendo. Então, eu vou fazer um exercício de preenchimento de lacuna. Não é que o exercício de preenchimento de lacuna está proibido agora. Eu sou socio-interacionista e eu não faço mais preenchimento de lacuna, porque eu só trabalho com textos. Não é isso, não. Eu posso fazer um exercício de preenchimento de lacunas, mas eu tenho que saber para quê. Por que eu estou fazendo isso? No que isso vai auxiliar o meu aluno? Isso está realmente auxiliando o meu aluno a refletir sobre a estrutura da língua? Ou eu estou só querendo que ele decore alguma coisa? Porque se for só para decorar, se aquilo dali não for servir para ele como uma reflexão realmente, então eu não tenho propósito. Mas se eu tenho propósito, se eu sei qual é o objetivo que eu quero atingir com aquela metodologia que eu estou utilizando, eu posso usar a gama de conhecimento que eu tiver, certo? Mais alguma dúvida, gente? Professor de português, que a gente nada contra a corrente na área, porque uma dúvida que o aluno hoje ele lê mais do que antigamente, a internet, o Facebook, tudo a gente acaba lendo mais, mas também acaba ocasionando risco de linguagem, a pessoa vive naquele ambiente e aí acaba levando o seu dia a dia. Então, o fato de trabalhar a sala de aula, não ter a concorrência externa, eu acho que isso dificulta muito. A questão não só querer que a pessoa fale a normativa sempre, não é isso. Mas você está na cabeça do aluno e que ele não vai poder usar aqueles termos sempre. Acaba virando costume, velho, entendeu? Outras expressões que acabam a gente levando sem nem perceber para um ambiente que não é adequado. Mas vejam, gente, a língua, ela é interação. O professor de português, ele tem como papel desenvolver a proficiência linguística do aluno. O que é isso? A gente tem que formar alunos que tenham segurança na leitura, segurança na produção textual escrita, segurança na produção textual oral e segurança também na reflexão sobre a língua, certo? Mas a gente, veja como você disse, colocar na cabeça do aluno que aquilo dali não é adequado para uma situação. A gente vai mostrar ao aluno, mas a gente nunca vai conseguir colocar nada na cabeça dele, porque a língua é interação. O que é que vai mostrar isso ao aluno? A vivência. Porque a gente trabalha sempre com criança, com adolescente, e nem sempre os meios em que eles convivem exigem tanto deles que eles usem a norma culta. Mas vai chegar uma hora que eles vão precisar. E aí a gente não precisa se preocupar com isso, porque vai chegar uma hora que a própria convivência diária deles vai mostrar que eles precisam ter o uso dessa norma. E aí não é, o papel do professor é estar sempre mostrando, fazendo situações em sala de aula que ele precise usar. Então, promover um seminário em que o aluno precisa usar a norma culta. Simular, isso vocês vão estudar mais pra frente nas outras metodologias. Que na sala de aula de língua portuguesa, a gente simula situações de vivência, certo? Então, você pode simular situações em que o aluno vai precisar usar aquela norma culta. Mas enquanto ele estiver conversando ali com um colega, comendo um lanche, e ele disser verve, você não precisa se preocupar. Aluno, fala vive porque não é verve. Não precisa, porque ele está numa situação ali de informalidade. E você nunca vai conseguir colocar na cabeça dele que ele não tem que falar verve naquela situação. Não vai ser possível. Ele só vai aprender isso
nas situações assim do dia a dia, quando ele for viver aquelas situações. Então o nosso papel é mostrar a norma culta, fazer o aluno compreender que ela existe e saber como ela se dá. Não é nosso papel monitorar o uso do aluno. A gente monitora, sim, na sala de aula. Nos momentos em que a gente, como eu monitoro os usos de vocês, por exemplo, quando vocês me mandam uma atividade. Mas percebam, se alguém escreve, faz qualquer desvio de norma culta num fórum, vocês já me viram corrigindo? Já devem ter visto algum desvio de norma culta no fórum. Mas eu não corrijo. Por quê? Porque não é meu papel naquele momento. Certo? Aquele dali, como se vocês fizerem qualquer desvio da norma culta aqui, na nossa interação, eu não vou corrigir vocês. Agora, se vocês estiverem apresentando um trabalho, se vocês forem me entregar um trabalho em que a norma culta é exigida, aí sim. Meu papel como professor é dizer, ó, isso aqui não tá na norma culta não, é assim, assim, assim. Vai estudar, vai ler, entenderam? Então o nosso papel é esse, é mostrar ao aluno, dar acesso ao aluno à norma culta. Mas esse monitoramento, a gente não precisa se preocupar, porque como a língua é interação, a língua é viva, a língua é uso, é no uso que o aluno vai aprender. Entenderam? Agora essa angústia, não pensem que eu estou dizendo assim tranquila, não pensem que não é uma angústia minha não. É uma angústia minha também, eu tenho alunos de 8º e 9º ano. E eu tenho essa angústia com eles o tempo todo. E vocês vão ter essa angústia para sempre na vida de vocês de professor. Né? Ai, como é que eu vou fazer isso? Porque como ela disse aqui no início da aula, não tem receita pronta. Certo? Eu fui a uma palestra de Pascoal de Deixa eu ver a nossa hora. Um minuto. Vá para falar. Eu fui a uma apresentação de uma palestra de Pascoal de Ciclo Neto, do Centro de Convenções. Lotou, que estava sentado assim no grupo, tinha gente até sentada assim no chão. Aí ele disse, não, porque teve alunos. Pascoal é um gramático, né? Vamos lembrar que ele não é linguista. Tem gente que chega e tem medo de conversar com o professor de português, porque pensa que o professor de português vai estar policiando sua linguagem o tempo todo. Entendeu? Não é assim. A gente não precisa chegar junto de um professor de português preocupado, eu vou conversar com ele com mudança polícia. Quer dizer, foi a primeira vez que eu ouvi um professor de português dizer isso, mas 10 anos. Pois é. Tive um caso com Pascoal, uma situação que foi assim. Minha cunhada, ela gosta muito de corrigir, inclusive ela já informou, porque no almoço é em qualquer situação. E meu filho de 12 anos, ele fala muito, vou ir. Eu vou ir, Pipia, eu vou ir, eu quero. Aí ela disse assim, não sei por que Rafael lê tanto e fala errado. Aí meu marido disse que foi pesquisar, eu não estava nesse almoço, e achou em Pascoal e que era correto, vou ir, apesar de soar estranho, porque era o verbo principal com auxiliar. E aí ele fica esperando ela pegar outra coisinha para Mas tá vendo que a norma culta é dinâmica? A própria norma que a gente pensa que é padrão, não muda, aquilo ali, ela muda, minha gente, com o tempo, com o passar do tempo. Agora, aí a gente tem que achar o equilíbrio entre compreender que a língua é variação, que a variação faz parte da língua, desde que a língua é língua, então desde sempre, e vai continuar fazendo parte para sempre, e saber também que precisamos trabalhar com os nossos alunos a norma culta, dar acesso a eles à norma culta. Aí a gente tem que achar esse equilíbrio, né? Mais alguma dúvida? a prova está toda nesse contexto. A prova, conteúdo da prova, eu vou colocar também no Moodle, né? Porque muitos alunos, a maioria não veio, mas já adianto para vocês, o conteúdo da prova é o conteúdo de toda a disciplina, certo? Não é tanta coisa assim não, achei. É porque a disciplina da gente é de 30 horas, então são esses tópicos aí. Os textos que vocês precisam ler. O texto base da disciplina, que é aquele material da professora Dilma Luciano. O texto de Magda Soares, aquele de concepções de língua. E o texto de Hilari, que é a linguística no ensino de língua portuguesa, que foi o texto que eu passei para a atividade 3. Na atividade 3 eu passei também a introdução, a apresentação e a introdução dos parâmetros curriculares do estado de Pernambuco. Né? Então, não tem nada específico na prova sobre os parâmetros, mas assim, ali ele fala muito de concepção de língua. E eu acho que fala de forma até mais clara do que o próprio material
da gente, assim, de forma mais aprofundada. Então vocês podem fazer como uma leitura complementar, certo? A introdução, a apresentação e a introdução dos Antes parâmetros. da prova vai estar no anel do vídeo, os slides. Os slides eu posso garantir que vão estar lá no AVA. Mas o vídeo, assim, eu vou fazer, a gente vai fazer o possível. Na verdade eu não posso fazer nada. O que eu podia fazer eu já fiz, que foi conversar com o Leonardo, nosso amigo Leonardo, para ver se ele agiliza o processo de publicar o vídeo. Mas a gente não pode garantir, porque tem a edição, tem a internet da UFPE, que nem sempre ajuda a upar o vídeo rápido. Mas eu já conversei com ele para ver se a gente consegue, antes de sábado, tá com o vídeo lá para vocês assistirem, certo? O pior é que eu não posso garantir isso. Foi aquela conversa que eu tive, eu não sei se vocês viram no fórum, uma outra aluna pedindo uma webconferência. O professor Lucirley já chegou pra gente fazer a outra disciplina. E aí eu não posso garantir, porque isso não é da minha responsabilidade, colocar o vídeo. Não posso dizer quando é que vai estar, entendeu? Como é? Ok, Não é o seu caso, professor, mas é que no primeiro semestre a gente foi melhor assistido do sistema, por conferência, pelo sistema em si para mexer, para enviar os trabalhos, essa questão de modificar agora para o outro, teve problema de transferência. Entendi. Teve essa Vocês tinham mais apoio da Então, coordenação. eu achava que era o seu caso. Algumas coisas estão ligadas ao professor, algumas outras ao sistema, aí está dando dificuldade. Entendi. Vejam, webconferência, videoaula, isso são acordos que o professor pode fazer com a turma. Agora a nossa disciplina já acabou, né? Então não tem como fazer. Era muito fantástico. Entendi. Aí vocês faziam videoaula toda semana, Aí aquela interação ao vivo, ou aquela chance de assistir depois. webconferência, que fica melhor pra vocês, né? Mas aí é bom saber disso, porque a gente pode fazer Nem nos só a próximos. conferência, por exemplo, o que a senhora fez, eu achei muito legal. Foi Gravar o vídeo pra vocês. explicando a atividade. É uma coisa tão simples, Mas que facilita a vida de e que vocês. esclareceu, ajudou tanto a gente. Entendi. Aham. Mas isso é uma coisa, gente, que vocês podem, inclusive, dizer aos professores. Só que alguns nem recebem mensagem. Mas dizer assim, ó, não é cobrar o professor, olha, faça uma webcam, porque senão o professor não vai fazer. Mas é assim, ó, professor, fica legal. Porque, por exemplo, a ideia da webconferência, eu achei ótima, a gente pode fazer. Eu não, como eu disse a menina que pediu, eu não posso prometer que vou fazer uma webconferência essa semana, porque eu preciso organizar meu cronograma. Mas eu vou fazer o possível para que a gente faça. Para o pessoal que não veio hoje, poder tirar dúvida. E nos próximos períodos? E nos próximos períodos aí a gente já faz, ou marcar outras aulas presenciais como essa, que eu acho muito. Certo? Gente, tem mais alguma dúvida em relação à disciplina de metodologia 1? Não? Então vamos, deixa eu ver a hora aqui. Vamos lá. Porque aí a gente dá um intervalinho para começar a LPTA, certo? Vocês vão ficar cansados da minha voz hoje. São 10h19. Vamos de... Que hora a gente volta, Luci? 10h30? 10 minutos? Pronto, são 10h20. 10h30 a gente volta. Só para dar uma esticada nas pernas.